Boa noite a todos. Vou tentar colocar um pouquinho mais para cá para não ficar tão alto. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Bom vê-los. Graças a Deus pelos nossos visitantes. Graças a Deus também por todos vocês que estão conosco. Mas também um prazer muito grande ter Dona Elaine e o Lucas conosco. São parte já da nossa igreja, sabem disso? Mas moram em Novo Hamburgo, por isso algumas vezes nos dão o privilégio da sua presença. Hoje estão com o pastor Daniel. Então, grande privilégio tê-los conosco também. Meus queridos, nós estamos então num mês muito importante para todos nós, e não desprezando os demais, mas quando nós falamos de família, nós entendemos que a sociedade e as igrejas são compostas de famílias, e igrejas fortes são compostas de famílias fortes. Nós temos acompanhado com muita tristeza o desenrolar de muitas tragédias, principalmente em famílias aqui em nossa cidade. Eu me lembro que alguns anos passados, aqui mesmo na Vila Assunção, nós tivemos um pai que de alguma forma desesperada, não só ceifou a sua vida, mas também da sua esposa e filho. Recentemente nós tivemos ali no bairro Santa Teresa um homem que também aparentemente por desespero de questões financeiras deu cabo à sua vida, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe e da sua sogra. Eu digo para todos vocês, a conferência que nós estamos fazendo é para todos vocês, bem como para nós também. Porque nós precisamos zelar pelas nossas famílias, nós precisamos olhar com carinho para os esposos, para as esposas, para os filhos, porque muitas vezes nós não sabemos todas as dificuldades que estão escondidas dentro de cada coração. Pastor Michael, hoje pela manhã, brilhantemente, trouxe o tema Igreja Perfeita, um lugar perfeito, ou Igreja Imperfeita, o lugar perfeito para famílias imperfeitas. Então, nós sabemos, meus queridos, que a única resposta para que as nossas famílias verdadeiramente sejam fortes está na palavra de Deus. Nós podemos tentar o que for, mas nunca teremos êxito se nós tirarmos Deus dessa equação. Eu quero convidar todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 16, e hoje nós vamos falar sobre uma família cristã. Como nós podemos reconhecer uma família verdadeiramente cristã? Sei que é o desejo de todos vocês que estão aqui conosco, que sua família sirva verdadeiramente ao Senhor, que tenhamos pais e mães piedosas, filhos que amem ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos dá algumas dicas de como é verdadeiramente uma família cristã. E eu declaro a todos vocês que este texto é apenas um texto para nos dar a base sobre aquilo que nós vamos falar essa noite. Eu recomendo a todos vocês que primeiramente possam novamente assistir a pregação do pastor Michael hoje pela manhã, mas também possam acompanhar o resto das conferências. Nós vamos tratar assuntos importantes para toda a família, como o pastor Daniel bem disse, trataremos, ou pelo menos homenagearemos as mamães da nossa igreja na próxima semana, mas daremos continuidade na semana na semana do dia 15, tá bom? Peço você que pode, por favor, apenas os que podem, não se sinta constrangido se você não pode ficar em pé, mas os demais, por favor, fiquem em pé, apenas porque vocês permanecerão sentados no restante do tempo. Então eu quero ler junto com vocês versículos 31 a 34 de Atos capítulo 16. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deus abençoe a sua palavra. Vocês podem se assentar e nós vamos mais uma vez à presença de Deus em oração. Deus Santo e Poderoso, nós estamos novamente reunidos agora
hoje à noite, não só para exaltar o nome do Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor tenha aceito o louvor das nossas vozes a Ti. Pedimos agora que abra os nossos corações, porque o Senhor sabe que nós precisamos nos colocar diariamente, não só como indivíduos, mas como famílias perante o altar do Senhor. Ó Deus, famílias que estão destruídas por dentro. São verdadeiramente bonitas por fora, mas apodrecidas por dentro. Então, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, fortaleça os nossos corações a fim de que tomemos decisões. Abra o nosso entendimento para que a santa palavra possa quebrantar a dureza que muitas vezes nós temos colocado e temos deixado nossos corações. Que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade de todos aqueles que estão presentes essa noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de mais nada, eu quero só pedir a todos vocês que respeitem a criança que está conosco. Não queremos constrangê-los. Criança é criança, então não fiquem constrangidos. Fiquem à vontade, tá bom? Tem o berçário, se não quiserem, podem ficar à vontade, tá bom? Os demais irmãos, é sempre oportunidade também de nós podermos presenciar, ou pelo menos prestar atenção naquilo que está sendo falado. Mais uma criança linda dessa vai fazer barulho, assim como todos vocês sabem, então não se importem com isso para não constranger os pais, ok? Meus queridos, como eu disse para vocês, nós vivemos numa sociedade onde o próprio significado de família tem sido totalmente embaralhado. Se você pega a Constituição do nosso país, de 1988, vai dizer que a família é composta, ou pelo menos ela é a união de um homem com uma mulher. Infelizmente, nós sabemos que o conceito de família hoje em dia não é mais esse. Não é mais um homem e uma mulher. Mas nós precisamos saber o que Deus tem verdadeiramente dirigido os nossos corações. De que forma Ele vai falar na sua palavra o que é uma família. E quando nós nos remetemos a Gênesis, nós sabemos que deixará o homem o pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. Meus queridos, deixo claro para todos vocês que nós precisamos enxergar pela palavra de Deus que todas as coisas que têm acontecido são fruto de uma sociedade doente, que não reconhece a importância de Deus nas suas vidas, que não reconhecem verdadeiramente a importância de colocarem todos os seus entes debaixo da palavra de Deus. E nós não estamos falando apenas de pessoas que não são crentes, mas também de cristãos. Nós vivemos numa geração onde muitas famílias cristãs estão dando mais ênfase ao lazer, estão dando mais ênfase a coisas externas do que propriamente a palavra de Deus. Eu já presenciei casos de pais que castigaram os seus filhos, deixando de colocá-los em programações da igreja. Em vez de tirarem os seus divertimentos seculares, tira da programação dos jovens, do acampamento dos jovens. E isso é uma tragédia. Porque nessas programações que são específicas para jovens, aí é que os pais verdadeiramente precisam incentivar os seus filhos a participar. Então existe uma decadência moral e familiar, não só na sociedade, mas também no lar cristão. Famílias cristãs estão verdadeiramente fracas, estão apodrecidas por dentro, mesmo tendo uma casca bonita por fora. É como aquele casal ou pelo menos aquela família de comercial de margarina, já viram? Tudo perfeito, tudo bonito, todo mundo sorrindo. Só que quando você chega perto, você enxerga que existem muitos problemas e muitas dificuldades. Mas eu quero essa noite falar para vocês, ou pelo menos vermos, duas características de uma família verdadeiramente cristã. E a primeira delas, meus queridos, e é importante nós entendermos isso, o pastor Michael, ele pincelou essa questão, mas nós precisamos entender que a família cristã, ela é formada por pecadores regenerados por Cristo. Mas antes de nós nos adentrarmos propriamente nesse assunto,
Nós precisamos entender, meus irmãos, que o lar cristão é o lugar onde vivem pecadores. Nós não podemos negar que mesmo que amamos a Deus, nós somos pecadores. Às vezes, das pessoas que convivem conosco, elas tomam um susto por acharem que nossa vida dentro da igreja deve ser, ou pelo menos nossa vida fora da igreja deve ser só de sorrisos. Às vezes é mais fácil sorrir dentro da igreja e dentro de casa não tão fácil sorrir pelas suas dificuldades. Mas nós somos pessoas pecadoras. Abre sua Bíblia para Romanos capítulo 7, versículos 18 a 20, porque esse texto vai mostrar que nós somos pessoas que verdadeiramente, mesmo aqueles que já aceitaram Cristo como Salvador, precisam compreender que dentro de nós habita uma natureza pecaminosa. Então, Romanos capítulo 7, versículos 18 a 20, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Meus irmãos, Paulo deixava claro, dentro do nosso coração, muitas vezes nós entendemos aquilo que nós devemos fazer. Mas entre fazer e agir são dois extremos. Então, dentro de nós há a natureza pecaminosa. Nós nos enfurecemos, nós nos entristecemos, nós nos magoamos. Muitas vezes temos dificuldade em perdoar. Muitas vezes nós temos dificuldade em comunicar às pessoas que estão junto de nós tudo aquilo que nós estamos passando, ou às vezes nem mesmo nós conseguimos entender aquilo que há dentro de nossos corações. Mas mesmo salvos em Jesus Cristo, nós precisamos lembrar que dentro de nós há a natureza pecaminosa. Então, nós precisamos destacar, meus irmãos, que todos nós temos uma inclinação para fazer o mal, e isso com certeza vai afetar a família. Pastor Michael disse hoje pela manhã que dentro dos seus 5 filhos, pelo menos com 2 deles, ele teve dificuldade. Eu posso dizer a todos vocês que em muitas coisas eu olhei para a minha vida e sei que em muitas situações eu não fui uma pessoa fácil de lidar, seja com os meus pais, seja com a minha esposa, seja com as minhas filhas. Então dentro de nós existe uma luta. Eu preguei aos irmãos. Tenho ensinado sobre o fruto do Espírito. Eu digo para todos vocês que não é fácil quando nós pregamos a palavra de Deus e sabemos que nós precisamos vivenciar aquilo que nós pregamos. Da mesma forma que não é fácil sentar nesses bancos, ouvir aquilo que nós devemos fazer e muitas vezes não praticar. Eu preguei sobre mansidão na quarta-feira. Se você estava aqui, você vai lembrar aquilo que eu falei. Nós seremos provados. Talvez ao sair daqui essa noite, você vai ser provado. E talvez dentre as áreas da vida cristã, a mansidão seja a mais difícil. E para algumas pessoas eu comentei que verdadeiramente eu tenho sido provado nessas questões. E digo para vocês que nem sempre eu tenho vencido. Mas aqui na igreja, vocês muitas vezes só conhecem os meus sorrisos ou não. Às vezes vocês conhecerão apenas a parte boa que há dentro de mim. Mas quando eu entro nessa porta, quando eu chego na minha casa, a minha família verdadeiramente conhece se eu estou procurando praticar aquilo que é a palavra de Deus ou que eu tenho pregado aos irmãos, ou se aquilo tem sido falado da boca para fora. Todos nós conhecemos uns aos outros de maneira superficial. Alguns um pouco mais do que outros. Mas somente a sua esposa, o seu marido, todos aqueles que estão dentro da sua família, conhecem quem você é verdadeiramente. Mas nós não podemos nos esconder atrás dos nossos pecados. Porque da mesma forma que nós entendemos, meus irmãos, que nós somos pecadores, nós precisamos entender que a Bíblia diz que uma família cristã não é uma família perfeita. Nunca busque a perfeição.
Nunca busque uma esposa perfeita, um marido perfeito, filhos perfeitos. Às vezes, nós vemos filhos de pessoas que se comportam de uma maneira tal que aquilo nós gostaríamos para a nossa vida. E aí nós olhamos para os nossos filhos, parecem muitas vezes que você ensina tão bem os seus filhos, mas quando você está na presença de pessoas, parece que eles nunca foram ensinados. E aí que cara que você fica? Como é que você age? Eu digo para vocês, meus irmãos, a família cristã, o lar cristão, não é um lugar perfeito, não é um lar perfeito. Então todos nós fracassamos, porque dentro de nós habita uma natureza pecaminosa. Mas aí nós nos remetemos também ao estudo de Gálatas, e nós entendemos em Gálatas capítulo 5 que dentro de nós também existe uma guerra. Existe tanto a natureza espiritual quanto a natureza carnal naqueles que já entregaram a sua vida a Cristo. E aquela a qual nós alimentarmos, essa será a natureza vencedora. Porém, meus irmãos, mesmo que nós somos fracassados em muitas coisas, mesmo que muitas vezes somos orgulhosos, rebeldes, somos brutos no trato uns com os outros, nós precisamos lembrar que a família cristã, ela é formada, ou pelo menos é um lugar onde vivem pecadores, porém, pecadores, mas regenerados por Cristo. É o que eu disse para todos vocês. Nós não podemos nos esconder atrás dos nossos pecados. Nós não podemos nos esconder atrás da premissa que todos nós somos pecadores. Maridos e esposas não podem também ficar escorados naquilo que Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ou de maneira incondicional. O perdão não é um bilhete premiado para que nós pequemos uns contra os outros. Precisa haver reciprocidade, um desejo mútuo de crescimento espiritual. Por quê? Porque os cristãos, ou nós cristãos, somos regenerados, nascidos de novo. Você se lembra o que diz 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se antes eu era um marido que bebia, hoje eu não devo beber mais. Se antes eu era um marido que batia na minha esposa, hoje eu não devo fazer mais isso. Se antes eu era uma esposa que não tinha desejo de fazer as coisas de casa, hoje eu devo ser diferente. Se hoje, ou se pelo menos eu também agredia o meu marido, os meus filhos, eu não devo fazer isso, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Então, meus queridos irmãos, a primeira característica de uma família cristã é verdadeiramente que nós somos pecadores, porém, pecadores regenerados por Cristo. Então, nós somos pessoas que reconhecem que temos pecado contra Deus, que nossa família tem pecado contra Deus, mas que nós precisamos nos refugiar em Cristo. Nós precisamos não só nós, como cristãos, chegar a Cristo, pais e mães, mas levar a nossa família a Cristo. Algumas vezes não é fácil, porque hoje de manhã nós tratamos sobre a questão de rebeldia. Não é fácil quando nós mostramos o caminho certo aos nossos filhos, mas eles ainda teimam em fazer aquilo que é errado. Meus irmãos, uma coisa eu tenho aprendido como pai há 10 anos. Existem coisas que verdadeiramente está em nosso poder de podermos mudar. A disciplina bíblica, ela age verdadeiramente para essa ou nessa finalidade. Por outro lado, também nós precisamos compreender que cada um de nós precisa fazer a sua parte. Nós precisamos demonstrar aos nossos filhos, como hoje pela manhã eu disse, um exemplo de amor por Deus. Eu iria me levantar e falar sobre isso, mas eu deixei o pastor Michael falar. Mas para alguns jovens da nossa igreja, eu tenho dito o seguinte: você, jovem,
precisa amar verdadeiramente a Deus. Você precisa enxergar se a fé que você diz que tem é uma fé sua ou é uma fé que é dos seus pais. Os meus pais, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eles não eram cristãos. Então a responsabilidade não era deles de me levar à igreja. Mas muitos pais são cristãos. Os seus filhos nascem no lar cristão. E não entendem que a sua responsabilidade é levá-los à igreja. Eu sempre tenho aconselhado pais a não darem escolhas para filhos que estão morando debaixo do seu teto. Pessoas que estão sobre sua responsabilidade. É aquela velha máxima que enquanto as pessoas não tiverem condição de sustentarem-se a si próprias, elas devem seguir as recomendações da casa onde ela está inserida. Então nós não podemos deixar que filhos de 5, de 10, de 15, de 20 anos tomem as decisões se eles são dependentes de vocês e de mim também. Então sermos pecadores não nos exime do fato de reconhecermos que em Cristo nós temos uma responsabilidade. Assim como disse para vocês, meus irmãos, 2 Coríntios 5,17, mostra que nós, quando colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos feitos nova criatura, nós somos feitos novas criaturas, ganhamos a habitação do Espírito Santo que nos capacita a agradar a Deus e ter uma família cristã. Se perguntar para todos vocês, cujo marido e esposa são crentes, você gostaria que a sua família fosse fiel a Deus? 100% diria que sim. Só que não adianta ter o desejo e não lutar por uma família genuinamente cristã. Nós lemos em Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão e o contexto, eles estavam cantando. Houve então por Deus, de uma maneira sobrenatural, fez com que eles pudessem ser soltos. O carcereiro que lá estava achava que eles tinham fugido. E o castigo para a fuga de presos para o carcereiro era a morte. Mas Deus usou aquilo para que ele pudesse ser salvo. Só que o que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Só que isso, irmãos, não quer dizer que a pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, deve cruzar os seus braços e esperar que Deus faça a obra. Todos nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho às nossas famílias. Existem pessoas que oraram por anos a fio, por décadas, para que o seu marido, para que a sua esposa, para que os seus filhos, seus pais, pudessem ser salvos. E alguns morreram sem Cristo. Mas também alguns foram ganhos por Cristo. Eu quero contar para vocês a história de um pastor, lá em Curitiba, que ele e sua esposa, eles não poderiam ter filhos. Então o que eles fizeram? Eles adotaram 2 crianças. Dessas 2 crianças, um rapaz e uma moça, eles cresceram no lar cristão. Eles eram ensinados, eram levados à igreja, cada culto, cada programação, eles estavam lá. A moça se tornou uma bênção. Foi para a faculdade nos Estados Unidos, formou-se, tornou-se uma grande bênção no Evangelho. Por outro lado, o rapaz, o seu coração, mesmo crescendo num lar cristão, nunca foi regenerado enquanto ele estava na casa dos seus pais. Pelo contrário, o que ele fazia era causar vergonha. No bairro, era conhecido as coisas que ele fazia. Por quê? Andava com carro, com som alto, com mulheres dentro do carro, praticando certas coisas. E aí depois, quando ia para casa, aonde que ele entrava? Na igreja. Por muito tempo as coisas foram desse jeito. E aquele pastor e sua esposa, eles sofreram bastante. E não foi por pouco tempo.
Quando eu conheci, aquele rapaz já tinha mais de 20 anos. A última notícia que eu tive é que ele se converteu. É que ele foi transformado. Talvez, irmãos, as nossas orações, elas precisarão, ou pelo menos os nossos joelhos, precisarão ser dobrados por anos, por décadas, para que pessoas que nós amamos possam chegar a Cristo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós vemos o exemplo de um homem cuja família foi salva. E há a manifestação de uma salvação genuína quando no final do versículo 34 diz que, ou pelo menos o versículo 34, levantando-os e levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então foram pessoas genuinamente regeneradas. Mas às vezes, meus irmãos, a maior tragédia que nós temos visto hoje em dia são maridos e esposas que não lutam pelas suas famílias. São salvos, regenerados, mas acabam se escondendo na premissa de serem pecadores. Não lutam pelas suas famílias. E este é um grande problema, meus queridos, esse é um grande problema. Eu digo para todos vocês, e quero incentivá-los essa noite, a todos que reconheceram, ou pelo menos que devem, ou todos nós devemos reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Todos nós que colocamos a nossa fé em Cristo, nós precisamos clamar ao Senhor, primeiramente por perdão, e em segundo lugar por misericórdia. Porque eu digo para todos vocês, e não estou julgando, deixo claro, que às vezes a falta de fé dos filhos é um resultado da atitude dos pais. Não adianta, meus irmãos. Não adianta eu mostrar para os meus filhos no domingo de manhã que eu estou com preguiça de ir à igreja e depois, quando eles forem mais velhos, exigir que eles vão à igreja. Não adianta. Nós precisamos semear no coração das crianças desde pequenos o interesse de servirem a Deus. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, nós temos provações, nós temos dificuldades. Alguns de vocês trabalham praticamente a semana inteira, chegam ao final de semana, estão extenuados, cansados. Você olha para a sua família, você tem vontade de poder sair, de poder passear, o que não é errado. Mas é importante que você também possa dar o tempo de que eles estejam dentro da igreja aprendendo quem é Deus. Formando em seus corações desde pequenos o que é verdadeiramente a fé em Cristo. Porque depois, quando forem velhos, se não tiver uma base sólida em seus corações, nada vai adiantar. Então nós precisamos, meus irmãos, colocar os nossos joelhos, ou pelo menos dobrar os nossos joelhos, colocar as nossas vidas diante de Deus, clamar por perdão e misericórdia. Esse é o primeiro passo para que todos nós possamos construir um verdadeiro lar cristão. Em segundo lugar, a segunda característica de um lar cristão é que sempre terá Cristo como centro das atenções. Eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi de um pastor que disse que é uma história genuína, então acreditando nas palavras dele, eu trago para vocês essa situação. Aconteceu que faleceu um pastor muito querido de uma igreja em algum lugar do Brasil. E ele era pastor de uma igreja relativamente grande. Então, quando ele faleceu, muitas pessoas lamentaram. Quando foi feito o seu velório, seu funeral dentro da igreja, formou-se uma fila de pessoas para que pudesse, então, testemunhar sobre que bênção tinha sido aquele pastor nas vidas daquelas pessoas. E aí, quando as pessoas chegavam à frente e começavam a relatar sobre ele, diziam, tal pastor era uma bênção, ele me ajudou quando eu estava com problema, ele me ajudou a fortalecer a minha fé, e hoje eu estou aqui graças a Deus já a esse pastor. Saía, vinha outro, agradeço a Deus, esse pastor ajudou minha família,
devo a minha vida a ele, e papapá. E assim se sucedeu. Em um dos últimos bancos estava a sua viúva, que virou para o filho e disse assim: ô fulano, vai lá no caixão e vê se aquele que está lá dentro é realmente seu pai. Porque o testemunho daquele homem fora da sua casa era um, mas dentro da sua casa era totalmente diferente. Eu verdadeiramente creio que é uma história verídica. E isso deve fazer com que também nós olhemos para dentro dos nossos corações. Meus irmãos, não adianta nós chegarmos dentro da igreja, ficarmos de sorriso para os irmãos em Cristo. Quando chegar nas nossas casas, entramos na porta para dentro, nós começamos a chutar o cachorro, a brigar com a mulher, a praguejar com o filho, a xingar o patrão, a ficar bravo e a bater na televisão porque o time perdeu. Não adianta. Não há proveito nenhum na hipocrisia. E quando nós falamos sobre Cristo ser o centro das atenções, quando Ele é o foco de cada um de nós, as coisas são diferentes. E dentro desta verdade, nós vemos o seguinte: uma falsa família cristã não tem Cristo como centro. Não tem. Quem que é o centro de uma falsa família cristã? Pode ser o filho. O filho, às vezes, ele é erguido a um lugar de ídolo no coração de uma pessoa. Ele tira Deus do trono e coloca o seu filho. Eu já contei para vocês uma coisa que muito me irritava no seminário, e você que já andou de carro comigo sabe que até hoje me irrita. Se tem uma coisa que eu detesto, é bater a porta do meu carro. Todo mundo sabe disso. Isso realmente me tira do sério. Então não testa a minha paciência se você entrar no meu carro. Ok? Que eu vou reclamar contigo. Mas no seminário, eu tinha cuidado. Meu pai me presenteou com um Voyage. A coisa mais linda do mundo. Eu tinha um nome todo especial para o meu carro. Chamava ele de Carlitos Móvel. Eu, corintiano na época, né? O Carlitos Teves estava no Corinthians, então eu chamava carinhosamente meu carro de Carlitos Móvel. Só que eu zelava tanto pelo meu carro, lavava ele, cuidava dele, que o pessoal no seminário apelidou meu carro de bezerro de prata. Em alusão ao bezerro de ouro, lá dos judeus, no livro de Êxodo. Mas não tinha nada a ver. Me irritava porque eu zelava por aquilo, mas as pessoas achavam que eu zelava tanto a ponto de idolatrar o meu carro. Não, irmãos, eu sei que não era essa a verdade. Só que usando isso como exemplo, existem pessoas que fazem isso. Seja com o seu carro, seja com a sua casa, seja com o seu filho, com o seu trabalho. Pessoas fazem de tudo para ir trabalhar, para ir para a escola, para o lazer, mas não se esforçam, às vezes, nem 10% para estarem na igreja com as suas famílias. Então, meus irmãos, o maior problema é que nós tiramos de Cristo a proeminência em nossas famílias. Deixamos de tê-lo como centro das nossas vidas e colocamos todas as outras ou tantas outras questões. E ele deixa de ser honrado. Por quê? Porque homens honram a si mesmos. Buscam o seu próprio interesse. Cristo não é obedecido. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Você não precisa abrir, mas Lucas 6,46 vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus viveu numa geração de pessoas que eram religiosos. E eu confesso a vocês que cada vez que eu leio os evangelhos, é difícil você considerar que aqueles homens se achavam a nata dos religiosos, e quando o Messias veio, eles negaram. Eles negaram a Cristo por inveja, por verdadeiramente Jesus ter tirado a atenção deles perante o povo. E quando você vê eles verdadeiramente incentivando a multidão a escolher Barrabás e a negar Jesus,
é algo que faz com que dentro do meu coração há uma incompreensão tão grande, mas que muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós deixamos de honrar verdadeiramente ao nosso Deus nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, eu deixo claro para todos vocês. Eu, como esposo, se eu deixo de honrar a Deus, quem sofre sou eu, a minha esposa, as minhas filhas, todas as demais pessoas que poderiam ser influenciadas positivamente pelo nosso testemunho. Então reflitam, meus irmãos, todos vocês que estão aqui, reflitam no poder positivo da sua influência ou negativo da sua influência. Os seus vizinhos, eles precisam entender que determinado horário você não está em casa porque você está na igreja. Você não pode estar, ou a sua família não pode te visitar, ou você não pode visitar a sua família em determinados horários porque você está servindo ao Senhor. Prioridades, meus irmãos. E é exatamente isso que nós vemos. Porque uma família que sempre terá Cristo como centro das atenções é aquela cujo Cristo é a prioridade. Vá comigo, por favor, para o livro de Lucas, capítulo 6, agora versículos 47 a 49. Lucas, capítulo 6, versículos 47 a 49. Eu lerei, você, por gentileza, abra lá. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus queridos, uma lição importante para todos nós como famílias é que verdadeiramente todas as famílias cujo Cristo é o centro, nada pode abalar. Absolutamente nada. Nós temos um inimigo que é sagaz, que quer procurar tirar a nossa atenção de Cristo. Mas se nós construímos a nossa casa e estamos firmados na rocha, nada pode nos abalar. Mesmo em meio a uma sociedade doente, mesmo em meio a uma sociedade que diz que você não precisa mais ter um homem e uma mulher para formar uma família, pode ser homem, homem, mulher com mulher, homem com cachorro. Já existe isso. Então o conceito de família é totalmente deturpado e eu tenho uma má notícia para vocês. O negócio vai piorar. Sem sombra de dúvidas. E o que nós faremos? O que nós faremos? Não adianta, meus irmãos, principalmente para nós que temos filhos pequenos, não adianta vocês ensinarem a Bíblia somente na igreja e nos seus lares vocês não abrirem a palavra de Deus. Não adianta os nossos filhos não verem papai e mamãe lendo a Bíblia ou orando ao Senhor. Porque quando nós cobrarmos, eles olharão para a nossa vida e verão que nós somos uma mentira ambulante. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Então Cristo não diz que nunca não teremos problemas. Pelo contrário, ele diz que haverá tempestades, enchentes, um inimigo maligno para destruir o seu lar. Mas nunca aqueles que têm Cristo como a sua rocha serão abalados. Por quê? Porque esta família, cujo Cristo é a prioridade, está bem firme na rocha que é Cristo.
Então, meus irmãos, os inimigos externos dificilmente conseguirão penetrar em nossos lares se nós fizermos a nossa parte. Eu já falei para vocês há algum tempo atrás, a igreja em Barueri, aonde eu nasci para Cristo, vai fazer quase 30 anos. Foi uma igreja que, principalmente no começo do ano 2000, enviou mais de 25 pessoas para o ministério. Em período de poucos anos. Levantavam-se pessoas, das quais eu fui uma delas, que o Senhor me chamou ao ministério. Muitas pessoas foram para o ministério. Só que a igreja ela não diminuiu porque saíram pessoas, ela cresceu. Quando eu voltei para a igreja em Barueri, nós tínhamos uma frequência média de um domingo de manhã em torno de 180 pessoas. E lá o culto mais frequentado é o culto da noite. Domingo à noite tinha 250, às vezes 280 pessoas. A igreja não tinha lugar para as pessoas sentarem. Só que depois, irmãos, eu vim para cá. Toda a geração, a juventude, a geração da minha mocidade casou-se e veio uma nova geração de jovens. Os jovens da minha época, eles não tinham nascido num lar cristão, por quê? Porque a igreja era nova. Quando eu cheguei lá na igreja de Barueri em 1998, a igreja devia ter uns 4, 5 anos. Então eram novos convertidos que lá estavam. Mas praticamente 15, 18 anos depois, quando já existia uma geração de pessoas que nasceram no lar cristão, Satanás mudou a tática. Ele conseguiu levar alguns jovens, pouquíssimos, naquela década dos anos 2000 a 2009. Nós éramos uma mocidade de mais ou menos 60 jovens. E desses 60, eu posso dizer para vocês que 70 a 80% ainda hoje servem ao Senhor. Mas, irmãos, aqueles jovens que se levantaram de 2010 para frente, aconteceu algumas coisas complicadas. A primeira delas é que Satanás, ele começou a penetrar nas famílias através dos filhos mais novos. Ele sempre vai procurar o elo mais fraco para poder penetrar em uma família cristã. E os filhos muitas vezes não estavam preparados, porque quando entravam em contato com as pessoas do mundo, muitas vezes eram influenciados para o mal. Eles não conseguiam influenciar as pessoas para o bem, mas verdadeiramente estavam sendo influenciados para o mal. Resultado, quase toda a mocidade daquela época foi levado para a disciplina. Alguns estão na igreja até hoje servindo ao Senhor, já casaram, mas boa parte daquela outra geração saiu da igreja. Pecados que na minha época, na minha geração, nós não tivemos contato, nós verdadeiramente não tínhamos esses problemas. Mas Satanás, ele penetrou em muitas famílias que eram pilares da igreja. Tiveram os seus filhos expostos por causa de pecados. Eu digo para todos vocês, nós precisamos zelar pelas nossas famílias. Esta igreja é uma família, precisamos zelar uns pelos outros. Mas vocês, meus irmãos, nós precisamos zelar pelos nossos filhos. Sejam eles adultos, sejam eles jovens, sejam eles adolescentes, crianças, nenéns de colo. Nós precisamos zelar pelas nossas famílias. A família que não tiver Cristo como centro, versículo 49, vai dizer que o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Alguns, meus irmãos, passam anos a fio dentro da igreja. Vou fazer uma conta básica aqui para todos vocês. Cada ano tem aproximadamente 52 semanas, mas vamos arredondar para 50, ok? Se você for um crente fiel, que frequenta os 3 cultos da igreja,
quarta-feira, domingo de manhã e domingo de noite, você frequentou aproximadamente 150 cultos no ano. Ouviu 150 mensagens diferentes. Eu creio que isso faz uma boa, ou pelo menos deve fazer uma boa, ou deve ter uma boa influência nas nossas vidas. Se você for um crente que, eu não vou dizer um crente fraco, porque tem pessoas que têm as suas dificuldades. Eu não quero julgar ninguém, porque tem pessoas que trabalham, que têm problemas de saúde. Eu não estou julgando, por favor. Se você tem as plenas condições de estar nos cultos, vamos dizer que você seja um crente fraco e você venha em um culto por mês. Então, em um ano, você ouviu 12 sermões. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa para quebrantar os nossos corações. Se nós estivermos com o coração aberto, precisa de apenas uma palavra para que nós possamos verdadeiramente colocar as nossas vidas e consagrá-las diante do Senhor. Às vezes, pessoas vêm na igreja, vêm em todos os cultos, podem estar aqui em todas as programações, mas os seus corações estão endurecidos. Nós não sabemos o que há dentro das casas de cada um de vocês. Nós não sabemos se nos corações dos maridos e das esposas são corações cheios de adultério, corações cheios de amargura, corações cheios de tristeza, de raiva. Nós não sabemos. Sabe quando que você pode conhecer a verdade? A verdade verdadeira, se nós podemos falar essa redundância? Quando alguém está no pico da sua raiva. Quando ela começa a falar tudo aquilo que ela quer, aquilo é a verdade que está no seu coração. Jesus não disse que a boca fala do que está cheio do coração? Então muitas vezes pessoas quando estão no pico da sua raiva, elas começam a dizer aquilo que há dentro dos seus corações. E nós não sabemos. Vocês não sabem. Ao olhar para mim essa noite, talvez vocês podem olhar, puxa vida, o pastor, pastor ama Deus, pastor faz tudo certinho. Eu faço tudo certinho, não. Se você vê nos seus pastores pessoas perfeitas, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos momentos que nós somos infiéis, lamentavelmente, que a nossa fé é fraca, que nós pecamos, que nós tratamos mal esposa, filhos, cachorros, as pessoas no trânsito, nós somos falhos. Mas o que diferencia um crente fiel de um infiel é a devoção com que ele se apresenta a Deus. Mesmo sendo um homem infiel, nós podemos ser aceitos por Deus se nós confessarmos os nossos pecados. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus? Se você estuda a vida de Davi, você vai ver que ele foi um homem pecador. Mas quando você lê os Salmos de Davi, você sabe que também ele era um homem consagrado. Meus irmãos, para finalizar essa noite, duas características de uma família cristã. É formada por pecadores regenerados por Cristo. Então é necessário que você, para ter uma família cristã, tenha aceitado Cristo como Salvador. Vocês jovens que querem formar famílias, para formar famílias cristãs, vocês precisam ser salvos. E uma família cristã sempre terá Cristo como centro das atenções. Preste bem atenção. Hoje, nós temos várias coisas que podem tirar a nossa atenção. Redes sociais é uma delas. Streamings, Netflix, Amazon Prime, Disney, tantas coisas, porque cada mês eles lançam uma série diferente, daqui a pouco tem o filme do Doutor Isso, do Homem Aquilo, e aí você, eu quero ir no cinema, blá, blá. Não é errado você fazer essas coisas, mas tenha o seu foco em Cristo. Às vezes, irmãos, pessoas dizem que não tem tempo para ler a sua Bíblia, mas tem lá meia hora para ficar no Facebook, no Twitter, no Snapchat, no TikTok, em todas essas coisas que existem por aí. Então é questão de prioridade, meus irmãos. Eu quero dizer para todos vocês, nós precisamos
buscar diariamente sermos uma família verdadeiramente cristã. Vai ter dias que nós não conseguiremos. Mas quando não conseguirmos, nós não podemos esmorecer, nós precisamos continuar lutando. Nós precisamos continuar buscando no Senhor, para que Ele fortaleça os nossos corações, a fim de que nós alcancemos esses objetivos. Aqui essa noite, nós temos pessoas com os mais diversos tipos de coração. Tem pessoas que ao ouvir essa noite, ao ler essas características, podem dizer: pastor, eu verdadeiramente tenho buscado com a minha esposa, com o meu marido, ou até mesmo se você está sozinho hoje à noite, eu tenho buscado ser dessa forma. Mesmo com os meus defeitos, mesmo com as minhas dificuldades, eu tenho procurado fazer a minha parte. Se você tem sido assim, prossiga, persista, não pare. Mas por outro lado, existem pessoas que sabem que estão falhando. Eu não preciso dizer, você no seu coração sabe as falhas que você tem. Hoje pela manhã, pastor Michael falou acertadamente sobre as suas questões familiares, mas algumas pessoas podem pensar, mas é fácil, o pastor está em casa todo dia, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar trânsito, lê do engano. Você lá no seu trabalho, pega o seu cartão, bate às 8 horas da manhã, sai às 5 e dá tchau pro seu patrão. Nós no ministério não temos isso não. Algumas vezes, enquanto vocês estão babando no travesseiro na sua casa, nós estamos orando por vocês. Nós estamos acudindo pessoas que são necessitadas. É o nosso papel porque Deus nos chamou para isso. Mas a sua responsabilidade diante de Deus é ser fiel. A minha responsabilidade é pregar o evangelho. Então existem pessoas que podem dizer que verdadeiramente não têm sido fiéis. Aí, meu irmão e irmã, você precisa enxergar onde está o erro. Talvez você possa pensar assim, foi esse traste que eu casei que não me ajuda a servir a Deus. Ou você pode pensar, foi essa mulher rixosa que não permite que eu sirva a Deus. Meus irmãos, quando nós estamos num lar onde um ou outro não permitem que nós tenhamos uma família cristã, faça a sua parte. Romanos capítulo 12, versículo 21. Vença o mal com o bem. Faça a sua parte. E Deus vai te recompensar. Não adianta você ficar falando para tua vizinha, para todo, né, todo o teu grupo que o seu marido não presta. Não adianta, irmãos. Nós precisamos lutar em oração. As melhores batalhas são lutadas de joelhos. Então cada um sabe aonde tem errado, aonde tem acertado. Mas essa noite também nós podemos ter pessoas que nunca foram salvas. Pessoas que nunca aceitaram Cristo como Salvador. E aí eu digo para vocês com tristeza que você nunca vai conseguir alcançar o objetivo de ter um lar cristão. O Senhor Jesus Cristo deu a vida para salvar a todos aqueles que nele crêem. A salvação é de graça. Infelizmente, pessoas chegarão diante de Cristo, diante do Senhor como juiz, e naquele dia será tarde demais. Essa noite, todos vocês que me ouvem e aqueles que assistem pela internet, hoje pode ser o dia que você vai render a sua vida a Jesus. Então eu quero pedir a vocês essa noite, fechem os seus olhos. Abaixem suas cabeças, todos, por favor, cabeças baixas e olhos fechados, porque você e Deus aqui conhecem o seu coração. Eu sei que essa noite eu estou falando com pai, com mãe, com filho, com filha. Eu estou falando com maridos, com esposas. Eu estou falando com sogras, eu estou falando com noras. Meus queridos, não pautem a sua vida no que outras pessoas poderiam ser, ou que até mesmo o que você poderia ser, se as coisas forem diferentes, ou fossem diferentes. Seja você a diferença. Comece por você. Chame o seu marido, chame a sua esposa para estar junto, orando com você. Chame os seus filhos para orar. Se ninguém quiser orar contigo, ore você.
Eu conheço vários casos de irmãos cujas esposas não eram salvas e eles entregaram a sua vida a Cristo e foram para a igreja. E depois de algum tempo, as suas esposas entregaram a vida a Cristo. Talvez você está vindo à igreja sozinha e os seus filhos, marido, seus parentes não têm Cristo como Salvador. Lembre que eu disse a vocês, a guerra se vence com os joelhos dobrados no chão. Então, meus irmãos, se esta noite você precisa reconciliar-se com Deus, precisa pedir perdão de coisas que você tem feito ou até mesmo deixado de fazer, esse é o momento. Eu não vou pedir que você venha à frente, eu não vou pedir que você levante a sua mão, eu vou pedir apenas que você coloque o seu coração diante de Deus. Mas também quero dar a oportunidade, se alguém essa noite gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Também não vou pedir para que você levante do seu lugar, mas eu vou pedir para você encarecidamente. Procure a mim, ao pastor Daniel. Fale que você gostaria de ouvir mais de Cristo. Que você gostaria de verdadeiramente conhecer Jesus como seu Salvador, ou até mesmo vocês, meus irmãos. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, pessoas chegam a procurar os pastores quando a situação já está, quando a bomba está detonada. Ou às vezes pessoas nem procuram o pastor. Confie nos seus pastores, porque foi Deus quem nos colocou aqui para ajudá-los. Nós queremos ser bênçãos nas vidas de vocês. Então, se há necessidade que nós oremos, que nós ajudemos, procure a mim, ao pastor Daniel, teremos todo o prazer de ajudá-los naquilo que for necessário. A Deus. Que todos nós sejamos homens e mulheres de Deus, famílias verdadeiramente consagradas ao Senhor. Todos aqueles que são salvos em Cristo foram regenerados, nasceram de novo. E mesmo tendo a natureza pecaminosa ainda vivendo dentro de nós, temos toda a dificuldade, todas as lutas diárias, mas sabemos que estamos do lado de quem vence. Precisamos nos apegar às promessas do Senhor, lembrar que o segredo de uma vida vitoriosa é verdadeiramente uma vida de pecados confessados, de comunhão diária com o Senhor. Todas as famílias só serão verdadeiramente fortes se forem consagradas a Ti. Então, aponte em nossos corações aonde nós estamos errando, ó Deus. Que haja reciprocidade entre maridos e esposas, que todos queiram seguir o caminho correto diante do Senhor. Mas também, se há alguém aqui essa noite que não tem Cristo como Salvador, que hoje seja a noite da salvação. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.